pessoas vencedoras aqui do nosso canal, Sabendo Viver. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Sinara França e aqui eu falo sobre transtorno de personalidade narcisista e psicopata. Hoje eu quero falar com vocês sobre o descarte do narcisista, mas o que eu quero falar especificamente é como que o narcisista vê esse descarte, como funciona na mente do narcisista o descartar uma vítima, o voltar para a vítima, o que passa na cabeça do narcisista. Mas antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, quero lembrar a vocês que aqui estão todos os meus contatos para você que deseja fazer sessão de terapia. O atendimento é online. Lembrando que aqui também está o link do curso que eu elaborei para vocês. O nome do curso é Como Identificar um Narcisista. E durante todo o mês de fevereiro, eu estou disponibilizando o cupom de desconto, Folia 20. Esse curso é um curso muito didático e neste curso você aprenderá a identificar o narcisista, como ele age na sociedade, em todos os tipos de relacionamentos. E claro, melhor, você aprenderá a se libertar de um relacionamento tóxico, abusivo e também a superação e se blindar e não aceitar mais relacionamento tóxico e abusivo na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar com vocês como funciona o descarte na mente do narcisista, nesse momento que ele descarta. E também quando ele volta para sugar a vítima para o relacionamento abusivo novamente. Mas antes de eu falar sobre o adulto narcisista e esse tipo de comportamento, primeiro eu quero falar sobre a criança, em que fase essa criança ela passa pela fase do narcisismo, como explica Freud na sua teoria psicanalítica. Toda criança passará necessariamente por uma fase narcísica. Esta fase é natural e também importante para o desenvolvimento da criança. Esta fase acontece mais ou menos até os 3 anos de idade. E nesse momento, a criança ainda não entendeu, não se desenvolveu ao ponto de entender que o outro não faz parte dela. E essa fase é importante para a criança para que ela possa desenvolver os seus próprios sentimentos e também a sua personalidade. Então a criança, ela passa a entender que aquilo é dela, ela sempre está trazendo aquele objeto para ela, né? Ela toma posse daquele objeto, é meu. É o momento em que a criança fala muito assim, é meu, me dá, é meu. Então essa criança, ela entende que aquele objeto é dela. Então essa criança, ela passa a chorar, fazer manha. A criança, ela vai entendendo que se ela tiver algum tipo de comportamento, ela vai adquirir aquilo que ela deseja, né? A criança, ela já, desde bebezinho, entende que se ela chora, é o momento em que ela vai ser alimentada. E algo muito interessante para vocês observarem, que é o que eu vou fazer a comparação no momento em que um narcisista, ele descarta uma pessoa. Como que ele pensa, como que ele age nesse momento. Uma criança aí de 1 ano, 2 anos... Essa criança, ela entende que existem objetos que pertencem a ela. Os brinquedos, vamos dizer assim. Então, essa criança, ela já passa a tomar posse. É meu. Então, é nesse momento que você vai perceber que uma criança, ela não admite que uma outra criança mexa nos brinquedos dela, né? É o momento que você vai dizer assim, divida com seu amiguinho, empresta ao seu amiguinho. E a criança vai dizer, não, é meu. Ao mesmo tempo, essa criança também vai perceber nos brinquedos da outra criança como sendo dela. Então, ela pode deixar o brinquedo dela de lado
e querer tomar posse do brinquedo do amiguinho, porque ela ainda não assimilou que aquele objeto é daquela outra criança. Então, ela vê o objeto, principalmente se for um brinquedo colorido, cheio de luzes. Se for um menino aí, vê um carrinho muito bonito, então ele vai querer esse brinquedo dessa outra criança. Não tem essa avaliação, esse brinquedo é seu, esse é meu, eu vou usar o seu brinquedo, se você me emprestar, eu vou poder brincar se você permitir. Né? Então, essa criança não consegue ainda assimilar essa situação. Então, ela vai entender que ela pode pegar o brinquedo daquela outra criança. E, ao mesmo tempo, se essa criança aqui, ela deixa o brinquedo dela de lado e vem uma outra criança para brincar com o seu brinquedo, ela não vai permitir. Algumas crianças até permitem, mas a maioria vai dizer não, mesmo que ela esteja com aquele brinquedo daquela outra criança, ela não vai querer permitir que essa criança pegue o brinquedo dela, porque ela entende que pertence a ela, é dela, como ela também percebe no brinquedo da outra criança que aquele brinquedo lhe pertence. Outro fato que acontece, essa criança, ela ganha um brinquedo, ela vai brincar, mas a tendência dessa criança é destruir o brinquedo. Quantas vezes a gente dá um brinquedo a uma criança, daqui a pouco, no mesmo dia, essa criança tacou no chão, essa criança quebrou, destruiu. Não é assim que funciona? A criança não tem essa percepção do cuidado. Né, do cuidar, do carinho, de saber lidar com aquele brinquedo, saber que daquela forma que essa criança está agindo vai quebrar o brinquedo. Presta bem atenção nisso que eu estou falando agora para você perceber lá na frente o que eu vou dizer, tá? Sobre o momento do descarte do narcisista. Então, a criança não compreendeu que ela precisa ter zelo. Cuidado, ela apenas vai brincar. Claro, se vem a mãe e o pai com um novo brinquedo e dá a essa criança, ou ela vê um outro brinquedo no canto, ela facilmente vai desapegar desse brinquedo aqui e vai se interessar pelo brinquedo novo. Então, a criança ela vai ficar feliz quando ela receber um brinquedo novo, porque é uma novidade. E ela vai deixar este outro brinquedo que já pode estar quebrado ou não. E ela vai criar um novo desejo por aquele objeto, por aquele brinquedo. Mas, de tempo em tempo, essa criança volta lá no seu brinquedo que está quebradinho. Como eu falei, principalmente se essa criança ver na mão de uma outra criança. Então, ela ainda não entendeu que aquela outra criança também tem direitos. Ela não vê essa possibilidade em uma outra criança. Então, é por isso que a criança ela está sempre desejando os seus objetos, não querendo emprestar os seus objetos, desejando o objeto do outro, destruindo os seus próprios objetos, né? Quebrando os seus brinquedos, e também voltando ao objeto que destruiu, que quebrou, porque vai enjoando. Então, a criança, ela se apega a vários objetos ao mesmo tempo. Ela se apega a esse, daqui a pouco ela larga esse aqui, ela está passando para outro objeto, e assim essa criança vai entendendo que tudo que está à sua volta pertence a ela. E agora, falando sobre esse momento do descarte, como que o narcisista, ele vê esse descarte. O narcisista é aquele ser humano que ele ficou preso lá naquela fase, exatamente nessa fase em que acontece o narcisismo. Então, ele vai se comportar como esta criança, da mesma forma, sendo
que não é uma criança com a sua inocência. O narcisista, ele se tornou um adulto, ele aprendeu a arte da manipulação, ele entendeu o comportamento do ser humano, ele aprendeu toda a manipulação para obter os seus objetos de desejos. Então ele ficou centrado a ele mesmo, a entender que tudo gira em torno dele. Então esse ego é o que comanda o narcisista. Ele não enxerga a outra pessoa como uma pessoa merecedora de nada. Então ele vai entender que tudo pertence a ele, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas esse narcisista, ele vai agir exatamente como essa criança, nessa fase do narcisismo. Por quê? Essa fase do narcisismo não foi desenvolvida de forma correta. Então ele se tornou uma pessoa narcisista e ficou preso àquele momento do narcisismo, tá? Então, no momento que o narcisista ele quer descartar uma vítima, é exatamente como aquela criança. Naquele momento, o narcisista ele está vendo o objeto de desejo, como sendo dele, pertence a ele. Gente, eu estou falando ele aqui porque eu sou mulher, tá? Mas eu estou falando de pessoa narcisista. Então, o narcisista, ele vai brincar. Lembra daquela fase, aquele momento em que eu disse que a criança, ela brinca, mas chega um momento que ela pode enjoar daquele brinquedo? Exatamente. É assim que o narcisista vai agir quando adulto em um relacionamento. Ele vai brincar, ele vai usar. Lembra do momento em que eu falei que a criança, ela pode brincar, quebrar, destruir? O narcisista é assim que ele vai te ver. Você está aí justamente para você fornecer aquilo que ele deseja. A satisfação, o prazer de brincar, de sugar, de tirar. Porque é exatamente como essa criança brincou lá na sua infância com os seus brinquedos, tá? Da mesma forma que o narcisista não entende o seu direito, como aquela criança também não entendeu o direito daquela outra pessoa. E quando ele vê o objeto de uma outra pessoa, ele percebe aquela pessoa, ele vai observar como ele tendo direito sobre a sua vida. Então ele quer tomar para si este objeto de desejo, porque na visão do narcisista, esse objeto de desejo lhe pertence. E assim ele vai fazendo. E ao mesmo tempo, esse narcisista ele não vai criar vínculo emocional, laços afetivos, porque ele não desenvolveu o sentimento de empatia, o sentimento de amor, ele não entendeu o amor, ele não tem esse sentimento de compaixão e a visão única é ele, é os desejos dele. Então ele precisa tirar de você. Então é por isso que em um relacionamento com o narcisista, a vítima ela sofre muito. Porque ele não vai entender os seus desejos, ele não vai perceber, ele não vai estar nem aí se você está sofrendo, se ele está te causando mal, porque ele não desenvolveu essa parte de empatia. Então ele vai usar. Quando você está desgastada, esse narcisista já está ficando enjoado de brincar, manipular você, sugar você. Ele vai olhar para o outro lado e ele vai ver uma outra pessoa que seria aquele brinquedo que vai ser o próximo objeto de desejo desse narcisista. Então, naquele momento que ele te descarta e passa para outra vítima, é exatamente como essa criança. Ele vai ver que você não está servindo mais. Ou simplesmente ele vai entender que naquele momento você
já não está fornecendo aquela energia, não está fornecendo o que ele necessita. E os olhos do narcisista vai brilhar em ver uma nova fonte de suprimento. É por isso que os narcisistas voltam. Porque no momento que ele descartou você e passou para outra vítima, esse descarte não significa que ele não quer mais você, que não interessa mais, não por sentimento, tá, gente? Não por apego, mas sim como objeto que ele precisa usar. Então ele vai voltar porque na mente dele você continua sendo o objeto de desejo dele. É exatamente como aquela criança que deixou o brinquedo de lado para usar outro brinquedo, que é novidade, ou para desejar o brinquedo do outro. Essa criança, ao momento que vê alguém pegando nesse brinquedo, essa criança vai querer sugar esse brinquedo novamente, né? É o momento em que a criança diz, é meu, e ela quer tomar posse. Então, na mente do narcisista, é exatamente, o narcisista adulto, ele vai interpretar exatamente assim. Então, ele volta porque ele não tem afeto, ele não volta por saudade, ele não volta por arrependimento, ele não volta porque ele quer manter um relacionamento sério com você, ele não volta porque te ama, ele não vai voltar por isso, ele vai voltar porque para ele você continua sendo o objeto de desejo dele. Então é por isso que a vítima ela sofre na mão do narcisista, porque o narcisista, ele hoje age como aquela criança, mas ele já aprendeu, como eu falei, a arte da manipulação. E ele entende que você se sentindo menos, você sendo humilhada, ele já desenvolveu a perversidade, porque ele já aprendeu que ele tendo certo tipo de atitude com você, ele vai tirar vantagem, ele vai preencher esse ego. E ele não vai entender que você também é uma pessoa que precisa de respeito, de carinho, de atenção. Então ele não tem essa parte. Então esse momento do descarte é o momento em que ele enjoou de você, simplesmente isso. Ele tá cansado, você tá fraca, né? É como aquele brinquedinho de pilha, que a pilha já se esgotou e o brinquedo já não anda, já não, né? Se é um carrinho, esse carrinho já não anda mais. Então vai se tornar cansativo para o narcisista. E se ele vê, né, como se fosse esse carrinho, um novo carrinho, com uma pilha nova, ele vai deixar você e ele vai querer tomar posse daquele outro objeto. Então é assim que funciona a mente do narcisista no momento do descarte. É essa a visão. É por isso, gente, que o narcisista ele vai, ele volta, ele fica perseguindo aquela outra pessoa. É por isso que ele, quando vê você com uma outra pessoa, ele começa a tentar entrar em contato, te manipular, para que você permaneça ali como se fosse mais um objeto, um brinquedo naquela enorme caixa que é o ciclo do narcisista, para que ele possa usar você quando ele quiser, quando ele vê que você está se recuperando, você está bem. Então você vai despertar no narcisista esse desejo de ter você novamente naquele momento, porque ele precisa usar, brincar, jogar com você. Mas ele não tem essa inocência, tá? E ele sabe o que ele está fazendo. Isso não justifica a perversidade do narcisista. Ele apenas é indiferente e ele apenas vai ver você como propriedade dele. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem aqui os seus comentários, se inscrevam no canal, acione o sininho para as próximas notificações e bora fazer esse canal crescer e este conhecimento venha chegar
as outras pessoas que ainda não têm a menor noção do que é um transtorno de personalidade narcisista e psicopata. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.